Cabe pedir reconsideração. Também, pedir reconsideração não tem esse condão de interromper o prazo para o mandado de segurança. Causa de exclusão do mandado de segurança. Habeas corpus, habeas data, não há problema. Se for cabível recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução, também não cabe mandado de segurança. Contrato judicial sujeito a recurso com efeito suspensivo, também não cabe. Por quê? Mandado de segurança não é sucedâneo de recurso. O que cabe à parte aqui? Interpor o recurso ordinário e, posteriormente, entrar com uma ação cautelar pedindo efeito suspensivo. Contra a decisão transitada de julgado, também não cabe. E vejam, eu já ouvi argumentações como, olha, a decisão do juiz é teratológica. Como é teratológica, podemos fugir do prazo. Não. Se é teratológico ou não, mais teratológico é não fazer nada, né? Contra a lei em tese, também não cabe mandado de segurança. Legitimidade ativa. O legislador trocou alguém por pessoa jurídica ou física, inclusive estrangeiro, pode impetrar o mandado de segurança. Substituição processual. Aqui é interessante. O titular do direito líquido e certo, em condições idênticas de terceiro, poderá impetrar mandado de segurança a favor do direito originário, se o seu titular não o fizer no prazo de 30 dias após a notificação. Esse exercício é no prazo de 120 dias. Exemplo típico. Promoção por antiguidade. O tribunal, ao invés de promover o primeiro, promove o terceiro. O segundo tem legitimidade para propor mandado de segurança? Não. Por quê? Porque a vaga pertence ao primeiro. Todavia, se o primeiro não fizer nada, o que a lei permite? Que o segundo classificado notifique o primeiro e ele propõe. E, nesse caso, ele será, na realidade, o substituto processual daquele que teria direito. Assistência litisconsorcial é cabível? O artigo 24 se refere apenas ao artigo 46 ou 49, ou seja, trata do litisconsórcio. Cabe assistência? A jurisprudência do Supremo é no sentido que não cabe assistência no mandado de segurança. Eu tenho minhas dúvidas com a devida vinda do Supremo, né? Por quê? Se naquele caso onde o segundo impetrou o mandado de segurança, o primeiro poderia ser assistente litisconsorcial dele, por que não? E vejam, um dos argumentos que se utiliza é que o mandado de segurança não pode ter nada que afronte a celeridade. Mas se é do ponto de vista do cidadão e o interesse é dele, eu não vejo por que essas questões possam ser deixadas de lado. Legitimidade passiva. Quem quer? A autoridade coautora ou o ente público? Vejam, a sentença do mandado de segurança vai regular a situação jurídica entre o impetrante e a pessoa de direito público. Os efeitos da sentença se operam em relação ao ente e não ao coautor. O ente que vai ser o responsável, inclusive, pelos prejuízos causados pelos agentes. Logo, a parte passiva é o ente público e não o agente. A autoridade coautora apenas vai prestar informações de natureza técnico-científica. Esse consórcio necessário. Necessariamente vai ter que fazer parte daquele mandado de segurança aquela pessoa que se beneficiou. Exemplo típico. O juiz deferiu, por exemplo, a suspensão da penhora sobre o salário. Eu vou ter que chamar o processo, o mandado de segurança, o empregado, porque como litisconsórcio necessário. Competência em relação àquelas ações de primeiro grau, cuidado, aqui eu não aplico o princípio trabalhista de que o competente é o local da prestação de serviço. Em relação a esses casos de autoridade coatora administrativa, eu vou levar em conta sempre a sede da autoridade coatora e não onde os empregados trabalham. No caso do TRT, o pleno pode julgar mandado de segurança? Pode. Órgão especial? Sim. SDIs, se for, no caso de Campinas, mandado de segurança contra ato em execução, SDI 1. Se for na fase de conhecimento, SDI 2. Chegamos à petição inicial. Quais são os requisitos? Os requisitos são do artigo 282. Também deverá indicar qual foi agente coator, bem como a pessoa jurídica a qual está subordinado. E, principalmente,
expor qual é o direito líquido e certo. E aqui um desabafo, né? Se o direito é líquido e certo, eu preciso de 30 páginas para explicar? Se o direito é líquido e certo, eu preciso de fazer embargos auriculares de meia hora? Tenho impressão que não. O direito líquido e certo é aquele onde não há discussão. Ou seja, com a devida vênia, senhores advogados, mais do que 5 páginas para explicar o que é líquido e certo, que passar disso, o juiz já começa a desconfiar se é tão líquido e se é tão certo assim. Valor da causa. É requisito? Eu entendo que sim. Repercute na alçada? Será que nós teríamos o mandado de segurança estaria subordinado à alçada, da lei 5584? Eu entendo que não. Por quê? Se o mandado de segurança tem cunho constitucional, a lei 5584 não pode discutir sobre a alçada. Tem a discussão sobre se pode alterar de ofício ou não, mas eu estou vendo aqui o relógio, não terei tempo para tratar disso. Documentos, no original ou autenticados. E depois que veio a lei permitindo que o advogado autentique, data vênia, não existe mais desculpa para não autenticar documento, né? Porque o ônus da prova é do impetrante. Pode emendar a petição inicial? A jurisprudência do TST é no sentido que não. Os requisitos têm que ser preenchidos na petição inicial. É bom lembrar que Cássio Scarpinella levanta, olha, não vejo por qualquer incompatibilidade com o artigo 284. É possível sim a autenticação, o prazo para emendar, mas a jurisprudência, como eu disse, é tranquila no TST que não cabe prazo para emendar. Ou seja, faltou documento, é para extinguir. Despacho inicial. Ao despachar inicial, o juiz ordenará que se notifique ao agente coator para prestar informações em 10 dias. Inciso 2º, que dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia para que, querendo, ingresse no feito. Aqui é outro problema da lei. A lei não fala se ingressa para contestar, se o prazo é de 15 dias, se é em quádruplo ou não, e fica a gente aqui tentando discutir o que vai acontecer, né? Ou seja, a citação, além da notificação do agente coator, é feita por intermédio da Advocacia Geral da União ou congêneres estaduais e municipais, para que ingresse no feito. Pois bem, já que a lei fala em ingressar no feito, eu posso entender que pode ser para contestar, para reconhecer o direito do impetrante. Veja, a AGU tem súmulas. E se aquele ato do agente coator contrariar uma das próprias súmulas, não vejo por que, inclusive, propor a transação judicial. Tem-se entendido que seria uma espécie de assistência litisconsorcial peculiar por parte da autoridade coatora. Liminar. Vai ser postulado que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundado relevante de que o ato impugnado puder resultar em ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir da impetrante a caução. Pergunta: os requisitos do mandado de segurança seriam periculum in mora e fumus boniuri? Cuidado. O processo de mandado de segurança é um processo extremamente tenso. Ou seja, o advogado está elaborando a petição inicial com aquela tensão, com o cliente ligando a cada 10 minutos, não se impetrou o mandado de segurança, mas se já conseguiu eliminar, né? E o juiz também, ele aprecia o mandado de segurança sob pressão do advogado, que é uma pressão que eu acho que é absolutamente natural. Então, o periculum in mora é um requisito? Sim. Fumus boniuri é requisito? Não. Fumus boniuri é requisito da ação cautelar, é mera plausibilidade do direito. Ou seja, o requisito é da relevância, ou seja, um requisito superior à verossimilhança do artigo 203 e superior, inclusive, ao fumus boniuri. Então, cuidado com esse fumus boniuri em mandado de segurança. A fase mais importante é a fase da liminar, ou seja, o objetivo da mandado de segurança é obter o bem da vida imediatamente. O que ele procura é uma ordem urgentíssima. É um ato discricionário do juiz? De novo, eu digo,
não é ato discricionário. Alguns autores dizem que é ato discricionário. Eu entendo que não. Por quê? O próprio Constituinte, no artigo 5º, inciso 35, fala que está garantido o direito contra lesão de direito ou ameaça de lesão. Se é um direito, não é uma faculdade. E a validade até sentença. Sobre a caução, há uma discussão muito grande se seria inconstitucional ou não. Eu entendo que talvez não seja inconstitucional, mas o juiz só poderá exigir a caução em casos excepcionalíssimos, não pode ser a regra. Agravo instrumento. Cabe agravo instrumento? O artigo 7º fala que cabe. E existem, inclusive, alguns autores, por exemplo, como Edilton Meirelles, que diz que cabe, sim, o agravo de instrumento no processo do trabalho. Eu entendo que não. Por quê? Se formos aplicar pura e simplesmente o que está na Lei 2016, fazendo interpretação literal, eu vou ter que aplicar também o artigo 10, 14, que fala sobre apelação, o 18, que fala recurso especial. Então, não é possível. Ou seja, eu tenho que examinar à luz, inclusive, da instrução normativa do TST, que diz o seguinte: olha, as ações do novo rito, inclusive mandado de segurança, terão um rito próprio. Todavia, a sistemática recursal é da CLT. Ou seja, na minha opinião, mandado de segurança impetrado na primeira instância, o juiz defere a liminar. Cabe o quê? Cabe novo mandado de segurança, não cabe agravo. A SDI de Campinas já analisou a questão e entendeu exatamente isso. Olha, o que se aplica é os recursos da CLT, vai caber novo mandado de segurança e não agravo de instrumento. Revelia. Existe alguma consequência? Não, porque é matéria de direito. Mesmo que a autoridade coatora não preste informações, não haverá os efeitos, a aplicação dos efeitos. Manifestação do Ministério Público. A lei também exige manifestação do Ministério Público. Então, aqui, cuidado aos colegas de primeiro grau. O problema é que o mandado de segurança entra na linha de montagem e é processado como uma reclamação trabalhista e, às vezes, se esquece de comunicar ao Ministério Público. É exigência? Sim. É nulo se não houver a manifestação do Ministério Público? Vejam, tem aqui um acórdão interessante da 10ª região dizendo que é nulo, sim. O processo deve ser anulado por conta da não oitiva do Ministério Público. Tenho minhas dúvidas. Eu lembro de um processo. Na ação civil pública também é necessária a oitiva do Ministério Público. Eu lembro de um processo aqui de Campinas sobre o fechamento do shopping aos feriados. Toda aquela dificuldade de intimar cada um dos lojistas. E o processo correu, chegou ao tribunal sem a manifestação do Ministério Público. O tribunal, acolhendo o parecer ministerial, anulou, mandou voltar. Dificuldades. Novos lojistas, tenta citar, primeira audiência não foi possível, segunda não foi possível, terceira não foi possível. Enfim, conseguiu chamar todo mundo. Na audiência inicial, dada a palavra do Ministério Público, e foi requerido prosseguimento. Eu entendo que esse princípio da razoável duração do processo é aplicável às partes, aplicável aos juízes, mas é aplicável também ao Ministério Público. Ou seja, aquela manifestação, olha, nulo porque eu não participei, na minha opinião, não vale. Veja, no processo civil já houve essa discussão. Exemplo típico, processo com menores. É necessária a manifestação do Ministério Público? É. O processo chegou ao TJ. O menor ganhou. Eu vou anular esse processo que o Ministério Público não participou? Não. Até porque é possível nessa... saber qual é a jurisprudência de plantão, o doutor Roberto Mário falou uma vez isso, né? Qual a jurisprudência de plantão? É possível até que anular o processo, volta para a primeira instância, ele vai perder. Aí eu vou falar para o menor, não, você perdeu, mas agora o MP participou. Ninguém vai explicar isso para o adolescente. Então, na minha modesta opinião, e essa tese foi inclusive acolhida pela SDI de Campinas, só é possível a anulação se o Ministério Público alegar o seguinte, olha, se eu tivesse participado, teria requerido tal incidente, faltou isso, faltou aquilo. Anular apenas e tão somente porque eu não participei, data vênia, eu acho que é uma posição
que merece ser repensado. Recurso